Milionários, que o Flamengo fez 1-0 e cedeu um empate, mesmo com um a mais em campo, e o Shailon desperdiçou uma cobrança de penalidade que poderia ter colocado o Dragão na frente do placar. Mas foi um jogo daqueles, penalidades para os dois lados, expulsões, ânimos à flor da pele, o gramado do Serra Dourada sendo muito criticado. Vamos analisar essa partida, a vitória do Flamengo. Não, Serra Dourada não, é o campo do Atlético. Não, foi no Serra Dourada. Serra Dourada, sim. Foi no Serra Dourada. O Atlético Goianiense passou esse jogo do Antônio Ascioli para o Serra Dourada. É verdade. Cadê o... Até para ganhar a bilheteria, né? Não, Flamengo não, tá certo, desculpa. Para ganhar aí aquele dinheiro, aquela grana da bilheteria, dos ingressos, né? E Wagner Heuwey e o árbitro André Luiz Policarpo. Então, tá aí, a arbitragem também sendo protagonista nesse jogo do Mengão. Vampeta, vitória do Flamengo, mas muitas críticas à atuação do Fla. E quebrou uma sequência de 16 vitórias, né? Aliás, 15 vitórias do Atlético Goianiense do Jair Ventura, Vampeta. Então, Pedro, essa rodada, né, do Campeonato Brasileiro começa com alguns jogos assim de campeões estaduais, né? O Flamengo campeão carioca, o próprio Atlético Goianiense campeão goiano, né? O Atlético ali, que você acabou de falar aí que o Jair Ventura foi expulso no comecinho do jogo. Esse jogo foi paralelo ao jogo do Corinthians, mas a gente sempre fica de olho no peixe e outro no gato, né? Vendo toda a rodada, né? E vi que o Atlético Goianiense tem um homem expulso também no primeiro tempo, né? O Flamengo... O Atlético ainda sai na frente, o Flamengo sai na frente com o Daniel Cruz, gol de falta, o Atlético empata, tem um pênalti, né? A gente só estava aqui vendo, eu não vi o pênalti, não sei se o goleiro pegou, se o Charla meteu para fora, né? Teve ainda esse lance, eu sei que no final de tudo, se foi ou não foi, né? O Flávio está aí olhando as imagens, se foi ou não foi pênalti, o Flamengo bota mais... Para garantir que não foi. Não foi, né? Não foi, mas aí o final de tudo tem 3 pontos. É 2-1, um jogo fora de casa, onde o Atlético Goianiense volta para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Teve aí nos últimos anos, figurando ali na principal, para mim, o principal campeonato do nosso... Eu digo até no continente, para mim. Eu acho que o brasileiro é muito mais difícil até do que a Libertadores, porque são 38 rodadas, ida e volta, você enfrenta aí equipes, por exemplo, o Flamengo todo poderoso, uma folha de pagamento, jogadores internacionais, uma dificuldade que teve para vencer hoje o Atlético Goianiense por 2-1. E o Atlético, para mim, tem a camisa mais bonita do Brasil, né? Já fazendo a moral para o presidente mandar para mim aquele kit que ele sempre mandou aqui. E o Flamengo aí, 3 pontos, né? O Atlético Paranaense lidera a competição, goleando, né? O Cuca ali voltando, foi campeão estadual com o Atlético Paranaense. Quando eu falo, Bruno, que tem alguns jogos assim de campeonatos estaduais que os campeões estaduais se bateram, por exemplo, Vitória e Palmeiras. Atlético Paranaense e Cuiabá. Atlético Goianiense e Flamengo. Campeões estaduais ali. Se em outros tempos tinha até entrega de faixas, né? Dava as faixas, tudo. E jogando no Serra Dourada, que ninguém manda jogo lá no Serra Dourada. Isso aí foi mais para poder arrecadar, né? O Flamengo, todo o poder do Flamengo, onde vai ter sua torcida em massa. O Atlético quis ganhar um dinheiro, mas depois ele volta a jogar. É no Ascioli, né? O nome do estádio. Antônio Ascioli. Antônio Ascioli. Lá ele vai dar problema, lá é problema. Já foi agora na estreia contra o Flamengo. O Jair Ventura, que levou esse time de volta à primeira divisão. Eu não vi qual foi o motivo que o Jair Ventura foi expulso e o Tite foi para o defender também. Mas quando eu voltar, terminando aqui, eu voltar para casa, eu vou ver tudo o que aconteceu na rodada. Mas nós temos os lances, hein? Tem aí? Já temos os lances começando... Então bota aí que a gente cita logo o pau para ver se foi ou não foi. Começando pela expulsão do Jair Ventura e o Tite ficou irritado também. Nós temos aqui o lance, indo pela ordem cronológica dos fatos, né? Primeiro a expulsão do Jair Ventura com 13 minutos da primeira etapa. Aí reclamou com a arbitragem e tal. Aí aparece o Tite. Olha lá, aí ele começa a apontar, começa a falar... O Tite, né? Mais irritado, esbravejando o Tite. O Tite falou que eles erraram na expulsão do Jair Ventura. O pessoal que estava ali à beira do campo, os colegas que trouxeram essa informação, né? Porque, evidentemente, pela imagem que a gente está acompanhando aqui, o Tite está de costas para a câmera. Então, os colegas ali à beira do campo trouxeram essa informação de que o Tite saiu gritando: vocês erraram na expulsão do Jair, hein? Vocês erraram na expulsão do Jair Ventura. Então já começa a polêmica desde o comecinho, né? Quem é o árbitro, Flávio? Você conhece? É de Minas Gerais, André Luiz Policarpo. E hoje teve o negócio do VAR, né? Que o negócio que
Eu vi o Pedro escreve lá, dando... Lá no jogo do Vasco, que agora tem um negócio que pode falar, né? Sim, pela primeira vez, né? Foi do jogo do Vasco, agora Vasco e Grêmio. Como se fosse futebol americano, né? Que na NFL eles têm essa comunicação que o árbitro fala com o estádio, explica as decisões. Isso aconteceu pela primeira vez, é novidade, né? No futebol brasileiro. Agora Vasco e Grêmio. Foi a primeira chamada. Foi a primeira chamada. Até agora não deu pra entender o que aconteceu. Achei muito rigorosa, né? A postura da arbitragem, né? Nessa reclamação. Parece que ele reclamou de alguma coisa e tal, pedindo um cartão, foi expulsado por causa disso, não vai ter treinador no banco de reserva. Por exemplo... Não pareceu nada fora do padrão. De Luiz Fernando, do Atlético Goianiense, logo após o fim da partida... E a gente vai seguir acompanhando os lances para ver, né, se procede mesmo essa reclamação tão forte do Atlético Goianiense. Agora é a expulsão do Alex Vinícius. Tá aí, no lance com o Pedro, é um ataque promissor. A gente vai acompanhar de novo aqui no replay. O Alex Vinícius derruba o Pedro. Também dá para perceber a condição do gramado, que não é das melhores. Chance, não vou dizer que vai clara de gol, mas era um ataque promissor mesmo, 1 contra 1. Se ele já tem amarelo, para mim é expulso. Se não tem, é cartão amarelo. Ele está interpretando que o Pedro ia sair na cara do gol. Eu tenho dúvida sobre isso, porque tem um outro zagueiro chegando ali. E, olha lá, tá vendo? Talvez desse tempo de fazer uma cobertura. Aí a interpretação foi... lance claro de gol, né? Evita que o gol aconteça. Rodrigo Viga, muito boa noite para você, direto da cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro. Rodrigo Viga, bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan. Flamengo muito criticado pela atuação hoje, apesar da vitória. Rodrigo Viga, boa noite. Eu fico tranquilo em relação a isso. Boa noite para você. Você ama o Tite, né? Tem um monte de gente aí que também ama o Tite e eu tenho batido na mesma tecla. O Flamengo, boa noite para os nossos ouvintes, espectadores internautas da Jovem Pan, desculpa aí a falta de cortesia e gentileza. Agora, voltando à vaca fria, meu caro Pedro, eu venho batendo na mesma tecla aqui no microfone da Jovem Pan. O Flamengo ainda não foi testado, o Flamengo ainda não foi colocado à prova. Sempre vai ter aquele que vai dizer, é início de temporada, tá só começando, calma, vai devagar. Tenho certeza que são os mesmos que estão secando e torcendo o Flamengo se esculhambar, se dá mal como se deu mal no ano de 2023. Sabe para que serve o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro? Você pegar um troféu, como aquele ali que meu filho tem, que é goleiro, botar na prateleira e continuar a vida, meu amigo. Não dá para achar que Campeonato Estadual é parâmetro que é referência. Pode ir? Usa sua consciência. Tite, aqui, boa noite. Tite, duas questões. Primeiro, sobre tomada de decisão. A gente percebe que o Flamengo cria muito e naquele último passe sempre erra. Às vezes erra o toque, às vezes vai tentar dar um drible a mais e acaba perdendo a bola para o adversário, às vezes chuta e a bola passa muito longe do gol. Queria saber o quanto isso te preocupa. E a questão do Matheus Gonçalves, porque ele ficou de fora da lista dos relacionados para o jogo de hoje. A questão de tomar decisão no último terço, hoje duas questões bem claras do jogo, né? A primeira, a condição do gramado para essa bola ter um pouco mais de qualidade, o Tite já falou, e a segunda, a forma que o Atlético se defende muito bem. O Atlético é uma equipe muito compacta, que se defende muito bem na sua primeira linha de 4, nos seus 2 volantes centrais, né? Então tira muito espaço de criação ali. Eu acho que foi um dos jogos que a gente mais teve conclusão efetiva no gol, e errou alguns últimos passes, sim. Quanto à questão do Matheus Gonçalves, é uma opção dentro do número de atletas que a gente tem. Não só ele ficou de fora hoje, como o Cleiton ficou de fora hoje, como o Wesley, que ainda não se recuperou, está de fora. Então, um grupo grande a gente vai trabalhar, e todos dentro da competição, que é uma competição de 38 rodadas, né, vão ter o seu momento. Ele está muito bem, está treinando muito bem, como os outros atletas também. Reitero nessa decisão o que o Kleber colocou, da qualidade da marcação do Atlético. Na linha defensiva, na marcação baixa dele, extremamente agressivo e impressionante. Vou pegar um exemplo. Teve um lance no primeiro tempo que nós ficamos trocando passes para finalizar, o cara bloqueava. O Cebolinha, aí tocou no Arrasca, bloqueou. Tocou no Pedro, o cara bloqueou. A qualidade do trabalho do Jair nessa fase e essa pressão no nome da bola, ela nos dificultou muito também. Tite, boa noite. Aqui à direita. Sua direita aqui. A primeira rodada já foi. Agora pensando
nas próximas 9, o Flamengo enfrenta 4 grandes do São Paulo, enfrenta Vasco, Botafogo. Como pensar numa sequência assim tão dura com grandes equipes já no início do Campeonato Brasileiro? Obrigado. Eu sei que vocês fazem, é a função jornalística de projetar. Assim como a experiência, ela me permite pensar jogo a jogo. Não há. A gente vai para uma segunda decisão agora. Eu não consigo pensar lá na frente. Há toda uma estrutura do Flamengo que projeta já as equipes, acompanhando as equipes. Humanamente possível eu pensar só. Eu não consigo pensar, a não ser agora refletir nos acertos e erros que a gente cometeu, a equipe se consolidar, crescer na competição, fazer um grande jogo, um bom treinamento, voltar hoje, ficar com a família, retomar força, treinar, mesmo que seja um treinamento com intensidade menor, por isso que eu não falei do descanso, linkando a situação. Há formas de treinar que a gente consegue fazer sem botar intensidade e que o atleta excessivamente... Há essa forma. Nós vamos fazer e projetar. É uma realidade que a gente vive, que é amanhã analisar o adversário, fazer as correções, fazer as avaliações positivas junto aos atletas, recuperar os atletas que jogaram hoje, treinar quem não jogou, né? E um dia depois preparar a equipe para enfrentar o São Paulo na quarta-feira. São jogos apertados, mas é um trabalho. Então a gente só consegue pensar a partir de agora no São Paulo, não conseguimos pensar. Tem momentos que a gente vai ter que pensar 2, 3 jogos, mas esse é o momento do São Paulo. Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Tudo bem? Sidão Marinho da Litoral News. Professor, na última coletiva, o senhor deu uma declaração dizendo que era humanamente impossível, né, duelar pelas 3 competições grandes do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Não pegou muito bem com a torcida. Eu queria entender se de fato não dá para o Flamengo disputar as 3 competições e chegar ao título. O Spindle e o Braz falaram sobre isso na coletiva de apresentação do Carlinhos, mas queria ouvir da comissão técnica também o que de fato você disse na última coletiva. O Flamengo briga pelas 3 taças? O Flamengo tem capacidade para brigar pelas 3 taças? Talvez tenha me faltado um complemento, eu não tenha tido discernimento. Talvez algumas pessoas compreenderam, talvez outras não fizeram questão de compreender, talvez. Coloco. Todos os campeonatos nós brigamos, nos dedicamos, nos esforçamos, vamos dormir, vamos fazer, vamos trabalhar dentro das leis para conquistar tudo. E eu sei, e eu como torcedor também gostaria que meu clube conquistasse tudo. Agora, eu não sou mentiroso. É muito difícil fazer essa conquista. Se é para fazer média com o torcedor, com aquele que entenda e que não saiba do meu respeito, eu não vou fazer isso. Eu vou falar a verdade, é muito difícil ganhar todas. Nós vamos lutar? Claro que vamos. Em alguns momentos, quando o Bruno colocou, quando tu tem um jogo com 3 dias antecedentes, as perguntas estavam me falando agora dentro do próprio campeonato. Então, calma, discernimento, um pouquinho de coerência, um pouquinho de sensatez, sabe? E de eu colocar de que os objetivos do clube estão acima dos meus individuais. Estou há não 40 anos na bola, mas 30 anos como técnico, cara, eu sei da minha escala de hierarquia abaixo. O que é melhor para o clube nós vamos fazer. Só que também às vezes depende da gente interpretar o que foi dito. Lutar por tudo. Ganhar todos os campeonatos. Vou terminar. Fui campeão do mundo perdendo o Campeonato Brasileiro. Fui campeão da Libertadores perdendo o Campeonato Paulista. Então, daqui a pouco eu tenho também uma história atrás de mim que mostra. E eu queria ganhar tudo. Eu queria ganhar o Paulista. Eu quero, torcedor, com o meu carinho, eu quero. Nós vamos fazer tudo? Sim. Mas, para fechar, se vocês mostrarem uma equipe que jogou e ganhou todo o ano, tudo que ela disputou, eu acho que o Cruzeiro do Vanderlei, mas não sei se ele ganhou, se teve outras competições que eu não gostava.